GoCast no ar. Hoje para falar sobre a criação das SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol. Você sabe o que é isso? Como funciona? Vamos falar com Wendel Lopes, advogado de Direito Desportivo, ex-vice-presidente e diretor jurídico da Sociedade Esportiva do Gama. E olha, quem vem se especializando muito aí no assunto também, viu? Criando inclusive um curso sobre o assunto que deve ser lançado em breve. Eu sou a jornalista Eduarda Streves, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, o jornalista Norton Capel e a direção é do também jornalista José Pedro Villa-Lobos. Seja muito bem-vindo. Agora, deixa eu te perguntar, Wendel, que os clubes brasileiros ainda pecam e muito por terem gestões pouco profissionais, isso todo mundo sabe, né? Agora, de que forma a Sociedade Anônima do Futebol chega para dar uma luz a essa realidade aí do Brasil? Muita atenção, Duda, porque essa luz pode ser o trem, né? Às vezes essa luz no final do túnel pode ser o trem. Os clubes brasileiros, eles são reconhecidos, infelizmente, por pecarem na hora da gestão. A gestão talvez faz com que o futebol brasileiro não esteja tão avançado como deveria estar. Mas a SAF é uma possibilidade de profissionalização, né? Mas ela também vem com muitas exigências, e eu destaco a principal seria a fiscalização pela Comissão de Valores Mobiliários, né, que é uma fiscalização bastante rígida para você ter uma negociação de ações na Bolsa de Valores. Até que ponto os clubes brasileiros estariam preparados para atender tantas exigências? Mas eu vejo como uma norma muito positiva. Aqueles clubes que realmente se adequarem, eles vão crescer bastante. Perfeito. Agora, existem modelos diferentes? Como funciona na prática a sociedade? Explica para a gente, para o pessoal aí que não conhece. A lei, a lei trouxe três formas, né, de criação da sociedade por ações. A primeira é a criação de uma nova empresa, é a mais comum. Então, os sócios, eles se reúnem para criar uma sociedade anônima do futebol, com a finalidade específica da prática do futebol, e assim surge uma nova empresa. É um novo clube de futebol que ele vai passar por um período de amadorismo, vai entrar na última divisão do estado, né? E o mesmo procedimento que seria da criação do clube de futebol, só que dessa vez na forma de sociedade anônima. A segunda forma, que seria a forma intermediária, é a cisão do departamento do futebol. O que é isso? O clube pega o seu departamento de futebol, o clube continua existindo como associação, ele pega o departamento de futebol e aqui é criada uma nova empresa. Parte dessa empresa é do clube, parte dessa empresa seria daqueles novos acionistas, né? Então, esses acionistas poderiam ser do capital fechado, quando não há negociação na Bolsa de Valores, ou de capital aberto, onde qualquer um poderia comprar ações do clube, de campeonatos, e essa nova empresa herda a colocação que esse clube está. Então, se esse clube é da Série A do estadual, se esse clube é da Série A do Campeonato Brasileiro, vai haver uma troca de CNPJ, mas o clube continua da mesma forma. E não pode aquela associação continuar disputando os campeonatos, né? Então, havendo a cisão, o clube ele continua sendo proprietário dessa marca. Então, em algumas matérias bastante sensíveis, como, por exemplo, escudo, cores, sede, né, o município sede, nisso daí, mesmo que o clube seja um acionista minoritário nessa nova empresa, na SAF, ele precisaria fazer a aprovação. Né? E aí nós vamos usar o exemplo do Grêmio Barueri, que sempre foi um clube empresa, ele não era SAF e também não era sociedade anônima. Ele detinha uma autonomia de mudar de municípios, então ele se passou por Presidente Prudente, voltou a ser o Grêmio Barueri e chegou a disputar a Série A. Havendo uma cisão do departamento de futebol, se o clube quiser mudar o escudo, aquela associação originária precisa aprovar. Vai mudar o município sede, precisa ser aprovado. Vai mudar a cor, a bandeira, precisa aprovar. Então, é uma mera cisão, algumas matérias sensíveis o clube originário precisa aprovar. E a terceira, que é a mais ampla, é a mera transformação. Então, nós temos uma sociedade, uma associação, sem fins lucrativos, ou uma empresa, uma sociedade limitada, que é o caso de alguns clubes, e aí isso vai se tornar uma sociedade anônima. Segue o mesmo procedimento do direito empresarial para a transformação de qualquer empresa.
né? E aí sim nós teríamos uma sociedade anônima do futebol propriamente dita, com a sua negociação, né, com a negociação de ações na Bolsa de Valores ou não quando for de capital fechado. Tudo bem, Wendel? Opa, bom, Luiz. Cara, tu tocou num ponto aí que é importantíssimo e já foi objeto aqui de conversa nossa. Tu colocou, cuidado, que a luz no final do túnel pode ser o trem, né? A gente sempre diz, né, tem dito aqui, que o clube ele precisa se organizar, o clube precisa se profissionalizar, né? O clube tem que ser melhor gerido. E não é se transformando em empresa que ele automaticamente se tornará numa organização bem gerida, né? É até preferível nós termos uma associação sem fins lucrativos muito bem gerida do que ter uma empresa SA não tão organizada, porque aí tem consequências mais graves do que na associação. Agora, esse assunto está em pauta no futebol brasileiro. E em todas as questões e tudo que a gente tem escutado, né, quem é que está falando de se transformar em clube-empresa? Normalmente são aqueles clubes que estão com problemas, né? Aqueles clubes que estão endividados, aqueles que estão com problemas sérios de gestão, né? Esses clubes que parecem se agarrar nessa questão da transformação numa SA, né? Seja a transformação total ou simplesmente do departamento de futebol, no modelo cisão, como tu citou, mas parece que todos enxergam que, olha, chegou a nossa salvação. Agora alguém vai chegar aqui, vai organizar o nosso clube, vai pagar nossas contas e esse pesadelo vai acabar. Eu tenho essa sensação, né, que o futebol brasileiro pensa assim. E se ele pensa assim, ele começa muito mal, né? Ele não começa certo e aumenta as chances de que a luz no final do túnel realmente seja o trem. Tu acha que isso... eu estou exagerando, eu estou falando de uma maneira errada, eu estou sendo pessimista? Ou corremos esse risco de o Brasil entrar nessa nova maneira de ter os seus clubes, mas começar também mal e de forma desorganizada? Luiz, excelente pergunta. Eu vejo que hoje, como você diz, aqueles que se interessam em se transformar numa SAF são exatamente aqueles que não vão conseguir, né? Porque a SAF, ela traz um regime ainda mais duro de governança, de publicidade, de administração, ela traz uma responsabilização pessoal dos seus dirigentes, do corpo diretor, ela traz um exercício exclusivo de algumas funções. Então, assim, são muitos problemas que esses clubes talvez não conseguiriam solucionar antes de se transformar numa SAF. Mas eu destacaria como principal problema que no mercado de ações é a confiança do mercado, né? Então nós temos, quando a empresa está atravessando um problema e o mercado financeiro já começa a reagir, as suas ações começam a desvalorizar e os investidores pulam fora. Como vai ficar isso no caso de um clube estar fazendo uma campanha muito ruim, sendo rebaixado, muitas ações na justiça, né? E hoje a principal fonte de captação de recursos para se tornar atrativo um clube virar uma SAF seria a negociação de ações na Bolsa de Valores ou a questão da emissão de títulos mobiliários, certo? Então, assim, como é que você vai comprar uma ação na Bolsa de Valores de um clube que anda mal, de um clube que está mal organizado, de um clube que está apresentando uma série de escândalos ou prejuízos? E o principal ponto, a gente pode discutir isso de forma mais específica, é essa emissão de títulos mobiliários. A lei criou uma figura específica que é da debenture FUT. A debenture, ela é um título de crédito do direito empresarial, mas foi criada essa figura específica com a abreviação FUT. Nem precisava. Mas o que é isso, a grosso modo? A Apple, ela quer investir num novo segmento, né? A Apple quer partir para carros autônomos. Ela pode se valer desse mecanismo de debentures, lançar isso no mercado, de forma que as pessoas vão adquirir isso, né? Dentro do prazo de geralmente essas são lançadas para investimento, porque vai haver uma valorização da empresa. No futebol, as pessoas estão enxergando isso como um cartão de crédito para pagar dívida. Então, a partir do momento que fosse aproximando o prazo de pagamento desses títulos de crédito, dessas debêntures, e o clube estiver muito mal financeiramente, aí você vai ter um risco para todo o sistema. Hoje o Cruzeiro que vai estar mal.
todos esses clubes eles estão ameaçados a partir do momento que um clube de futebol não pagar suas dívidas. Então, eu vejo bastante problema nisso daí. Obrigado por estar conosco, Norton Capel. Hoje, excepcionalmente, falo aqui de Florianópolis. Eu quero trazer uma polêmica aqui nessa questão que estamos abordando aí do futebol SA. A questão é o seguinte, a Deloitte, ela fez um levantamento e entre os 30 maiores clubes que faturam no mundo, 3 apenas são associativos. Barcelona, que vive uma crise, Real Madrid e o Schalke 04, que depois de muitos anos de primeira divisão, está na segunda divisão da Alemanha. A gente sempre fala do fosso entre o Brasil e a Europa, que cada vez está ficando maior. E aí eu te pergunto, essa nossa dificuldade que tu estás nos relatando em ir para um modelo empresarial, um modelo profissional, um modelo de SA, também não nos distancia do futebol mais evoluído sob o ponto de vista de gestão e administração? Com certeza. Com certeza. Hoje, o exemplo que nós temos como bem-sucedidos dos grandes clubes é aquele clube que passa a ter um dono. Porque a partir do momento que alguém é dono do cofre, não acontece o modelo brasileiro de se gastar, né, de forma completamente irresponsável, sem a menor preocupação de pagar. Essa forma de associação não funciona assim, né? Então, pegando hoje no futebol brasileiro, em 2021, qual o exemplo que nós temos? Do Bragantino. O Bragantino deu um salto de gestão não por se transformar numa sociedade por ação, e sim por passar a ter um dono. E aí esse dono faz o investimento buscando o retorno. A falsa sensação que as pessoas têm no Brasil é de que aquele torcedor do Flamengo, ele vai comprar ações do Flamengo na Bolsa de Valores, ou a debênture lá, mesmo sabendo que ele vai tomar prejuízo. Para isso, para essa espécie de doação, há o sócio torcedor, né? Então, assim, ninguém faz doação na Bolsa de Valores. E aquele especialista, quem trabalha, quem atua no mercado financeiro, ele não vai comprar um título de uma ação, ou um título de uma empresa, perdão, se isso não for confiável e lucrativo. Então, quando a Petrobras estava em crise, houve uma desvalorização severa das ações da Petrobras e todo mundo sabia que a Petrobras ia se recuperar. Como é que isso vai ser? Como é que vai ser o comportamento desses investidores no futebol? Né? Então, hoje, dentro desses modelos, como você citou, Norton, no mundo inteiro, nós temos mais clubes que saem desse modelo e o Brasil está tentando entrar nesse modelo. Eu vejo um contrassenso. E qualquer clube pode requisitar isso ou existem pré-requisitos? Como é que isso acontece? Hoje a resposta é sim, qualquer clube. Esses requisitos, eles estão na lei, né? Então, para você fundar uma nova SAF, você preencher o requisito legal de criar uma nova empresa, né? Para fazer essa transformação da mesma forma. Para fazer a cisão, aí tem um requisito específico, porque imagina que hoje o Cruzeiro vai continuar existindo e vai criar uma SAF. O Cruzeiro precisa assinar um contrato com essa SAF fazendo essa cessão de direitos. Então, esse novo CNPJ, essa nova empresa, vai ter o escudo do Cruzeiro, vai ter a bandeira do Cruzeiro, vai disputar todos os campeonatos que o Cruzeiro disputa, mas o Cruzeiro continua existindo. Então, tem que haver um contrato. Então, os requisitos, eles são bem específicos do direito empresarial, o mesmo requisito para criar qualquer empresa. Eu fiquei numa dúvida aqui, enquanto tu estava respondendo a Eduarda, para esclarecer, eu posso ter entendido errado, mas tu defende que o futebol empresarial seja por dono mesmo, que alguém, um investidor, e tu citasse o Red Bull Bragantino, que virou uma referência hoje de crescimento no futebol brasileiro, ou seja, tu não defende a SA, mas tu defende que alguém venha e compre um clube. É por aí? Eu fiquei com essa dúvida e gostaria que tu esclarecesse, obviamente, dentro do possível. Excelente, Norton. Realmente não foi muito claro. A resposta à sua pergunta é sim. A SA, o clube passa a ter um dono, né? Assim, o dono vai ser o acionista majoritário, né? Então, se nós 4 fundarmos um SA, 25% para cada um, o clube tem um dono. Nós não vamos gastar capital de forma irresponsável, certo?
o problema do modelo, como ele está pensado, é porque é ser sem ser, né? Hoje, o clube, e aí eu volto ao exemplo do Cruzeiro, ele quer deixar de ser uma associação e passar a ter um dono, porque o dono ele não vai estar preocupado, num primeiro momento, no resultado esportivo, ele vai estar preocupado no retorno do investimento. Óbvio, ele só vai ter o retorno do investimento com um bom resultado esportivo, mas não necessariamente. Um clube ele pode ser altamente lucrativo disputando divisões inferiores e negociando jogadores. É isso que a associação quer, entendeu? Então, assim, o clube, quando passa a ser uma SAF, ele entra no modelo ideal de gestão porque ele passa a ter o dono. O problema é quem vai ser esse dono. Porque se as ações forem pulverizadas, a gente fica no mesmo problema que está hoje, de modelo associativo. Nós vamos, a mesma briga que nós temos hoje nas eleições, por exemplo, do clube Vasco da Gama, nós teríamos uma eleição para o Conselho de Administração da SAF Vasco da Gama. Então, o investidor que está aportando essa para ser majoritário, né, está comprando mais ações, ele precisa se comportar como dono, porque aí você tem uma gestão responsável. Wendel, eu tenho uma impressão, que é a seguinte, eu acredito que essa oportunidade ela se dará para os clubes menores. Para os clubes menores, exatamente por essa questão do dono. Agora, será que um clube tradicional como o Flamengo, tu citaste o Vasco, o Cruzeiro, o Grêmio, o Palmeiras, será que as suas enormes torcidas, os seus conselhos deliberativos, será que eles admitiriam que esse clube passasse a ter um dono? Você já imaginou o Flamengo dizendo assim, agora, vou usar o mesmo exemplo, nós 4 aqui nos reunimos, vamos botar o dinheiro lá e vamos ser dono de 51% do Flamengo S.A. Né? Será que a torcida do Flamengo aceitaria isso? E será que se nós tivéssemos esse dinheiro todo, seria no Flamengo que nós íamos investir? Né? Porque me parece que um clube menor, essa figura do assumir a administração e de ser realmente o dono, e de ter 51, ou 60, ou 70, ou até mais por cento do clube, é viável. E num clube tradicional de torcida enorme, talvez isso não seja aceito. Né? Eu não consigo imaginar o Atlético Mineiro dizendo agora não é mais da torcida do Atlético, do sócio do Atlético, agora é do BMG ou de quem quer que seja. Né? Eu acho isso difícil. Né? E esses clubes têm dívidas maiores, eles são muito mais complexos. Eu acho que a grande oportunidade se dá nos clubes menores. O Bragantino não tem nenhuma dúvida. O dono é o Red Bull. Né? É a Red Bull, né? A empresa. Mas onde é que estava o Bragantino? Estava na Série D, estava endividado. Foi fácil assumir esse clube. Para o Bragantino, realmente foi uma salvação naquele momento. Né? Agora, para os grandes clubes, isso é muito mais difícil. Eu vejo a oportunidade exatamente nos clubes pequenos. Perfeito, Luiz. Hoje é como você falou, eu até colocaria assim, quanto maior o clube, maior o problema e menor é a atratividade, entendeu? E até respondendo aí, não foi propriamente a pergunta que você me fez, mas o grande problema é, quem é o dono do clube? Quem é o presidente do clube, né? Então, assim, as empresas das sociedades anônimas, geralmente, elas são administradas por conselho de administração. Então, você tem um conselho de administração. Quem é eleito para o conselho de administração? E aí você tem várias categorias de acionistas, né? Então, cada categoria de acionista elege o seu representante para o conselho de administração. Tem lá o representante dos majoritários, dos minoritários, das ações preferenciais, né? Mas o conselho de administração, internamente, ele vota e elege o presidente. Geralmente é o acionista majoritário, mas não necessariamente. Dentro de um clube, o acionista majoritário ele pode ter, por exemplo, 26% das ações, mas outros acionistas minoritários se reúnem, né, formam um bloco e ali obtêm a maioria para essa eleição. Se isso partir para politicagem, que é como acontece hoje dentro de um clube de futebol, aí o modelo está fracassado. Né? Então, por quê? Porque a partir do momento que você hoje, quando você disputa uma eleição de clube e você perde, você vai para os bastidores, você passa a ser oposição. Dentro desse modelo de SAF, a partir do momento que a gestão estiver sendo temerária e você tem ali o acionista majoritário, tu vai sair, tu vai vender suas ações, tu vai queimar essas ações. E aí vai haver uma desvalorização. Assim, é melhor você
perder no início do que você perder tudo mais para frente, entendeu? Então, hoje as minhas ações valem R$500 mil, eu sou majoritário. Eu vou vender isso por 400, porque daqui a um ano possa ser que isso não esteja valendo nada, eu esteja valendo 100. E aí, olha o problema do modelo, você está entendendo? Então, assim, saber quem vai ser o dono, saber quem vai administrar é o grande dilema, porque se isso for movido à paixão, e o futebol só existe porque é movido à paixão, né? Se isso for movido à paixão, não vai dar certo, porque a regra número 1 do direito empresarial é CNPJ não tem coração. CNPJ ele vai na jogo lá, quando precisa. Seguindo essa questão, Wendel, eu queria esclarecer um ponto que eu também julgo importante, porque se estabeleceu que a nova lei atrairia muitos para esse modelo aí que o Luiz falou e que tu concordou sobre clubes talvez médios ou pequenos. Só que aí surgiu uma questão, que foi o veto sobre a questão do tributo, a questão da tributária. E aí eu vou ler aqui para não me atrapalhar, que é a tal da criação do regime de tributação específica do futebol, a TEF, para os clubes e empresas. A medida instituiu uma alíquota de 5%. Isso foi vetado pela Presidência da República, mas o Senado derrubou o veto. E agora ele vai para a Câmara dos Deputados. Eu gostaria, Wendel, que tu nos explicasse sobre o que é essa questão tão importante sobre o pagamento do imposto e por que isso atrai ou não o investidor. Essa hoje é a grande polêmica. Por quê? Se você cria a SAF, ela tem que ter algum atrativo. Se você coloca da mesma forma da tributação de uma empresa comum, o modelo vai fracassar. Porque hoje, como associação sem fim lucrativo, a tributação ela é bastante próxima de zero, né? Quando você vai para a tributação da empresa, aí você tem imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, você tem uma série de coisas. No primeiro momento, o presidente da República vetou por causa dessa diminuição da arrecadação e a renúncia de receita, né? O que é vedado pela Constituição Federal. Mas isso insistiu, né? O Congresso Nacional peitou o presidente da República, não se sabe se por uma questão legislativa ou por uma questão política. Mas aí tem dois problemas, que nenhuma lei ela exige de forma autônoma, ela faz parte do sistema jurídico. E hoje a SAF ela veio com o intuito de burlar duas leis. A questão tributária, para permitir uma espécie de oba-oba dos clubes, para não pagar tributo, eles vão ter o melhor das empresas e o melhor das associações sem fins lucrativos. Então, é um modelo híbrido que não se sabe se vai ser mantido em nível de legislação, e depois essa legislação ela vai ser discutida judicialmente, certo? Então, assim, o que se quer é o melhor dos cenários, é ser uma empresa sem pagar tributo. Esse modelo ele não existe em lugar nenhum do mundo. E a outra burla legislativa é não pagar os débitos, principalmente débitos trabalhistas. Então, hoje eu te falo, pela experiência jurídica que nós temos, o primeiro processo na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho de primeira instância, ele vai falar que aquilo ali não vale nada. Foi assim durante muito tempo da reforma trabalhista e ainda continua assim, é uma discussão. O juiz, ele simplesmente, ele entende que aquela norma é inconstitucional e não aplica. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, entendeu? Mas hoje está se criando um modelo específico para a SAF de não pagar tributo, mas isso dentro do sistema tributário como um todo é uma aberração. Eu não sei se sustenta, mesmo com a derrubada dos vetos, se sustenta no Poder Judiciário. Mas Wendel, aí deixa assim, aí não torna, porque até a gente já discutiu aqui no Golcast o exemplo do modelo do City, né? O Manchester City, um fundo bilionário dos Emirados Árabes, de Abu Dhabi, que comprou Sim. clubes em vários países do mundo, mas não chegou no Brasil. E uma das coisas que foi dita é que o futebol brasileiro é uma esculhambação, e aí o City não Sim. teria interesse em entrar aqui. Isso que tu está nos trazendo aqui, para mim, é algo muito, muito forte o que tu estás dizendo. Isso não também afugenta o investidor, sabedor que ele pode ter um benefício hoje, mas amanhã ele pode perder esse benefício e ter um prejuízo não previsto? Isso não mantém tudo como está?
Ou seja, não vai acontecer nada naquilo que muitos projetam como a grande revolução do futebol brasileiro? Sim, é isso mesmo, e é o que o Luiz Henrique falou. Aí isso só vai ser possível para clube pequeno, que já está organizado e não tem muita dívida, né? Mas o que a lei diz hoje? Então, veja bem, nós temos uma associação privada sem fins lucrativos que praticamente não paga nenhum tributo, que goza de isenção tributária. E aí a própria lei, aqui no artigo 31, parágrafo 1º, ela fala que essa empresa vai passar a pagar o imposto de renda à pessoa jurídica, PIS/PASEP, contribuição PIS/PASEP, contribuição social sobre o lucro líquido e o COFINS, certo? Aí ele cria uma espécie de incentivo onde ele fala que vai ser nos primeiros 5 anos, isso vai ser unificado com a alíquota de 5% da arrecadação, foi o que tu falou. Tá, então você está dizendo para o empresário que nos primeiros 5 anos, olha, arrisca, se estrutura, quando tu estiver lucrando muito, o regime tributário volta ao normal. O problema é que quanto maior a tua arrecadação, maior vai ser teu tributo, entendeu? Então, assim, o clube não necessariamente vai pagar um tributo sobre o lucro líquido somente, apenas, porque a grande maioria dos clubes de futebol, eles mal empatam. O problema é que hoje os clubes que estão mal empatando, dentro do novo modelo, eles vão acumular uma dívida tributária enorme. E qual o problema do Brasil hoje? Você criou a Time Mania, né, para que os clubes pagassem, né, esse passivo tributário que é enorme, e os clubes não pagam, né? Eles meio que só não recebem o dinheiro da Time Mania, e toda vez que tu vê na imprensa um balanço de um clube, uma análise detalhada dos débitos, um percentual de 80%, 70% é tributo, né? Então, assim, o Estado não tem interesse de cobrar esses tributos, de executar isso, porque aquele oba-oba, né, o juiz torce para o time, o desembargador torce para o time, o ministro do Supremo também, aí tem uma questão política. Mas, dentro de um regime empresarial, isso não se aplica, não tem como. Hoje, se a empresa não tiver redondinha com seus tributos, aí entra a questão da CVM, né? Como é que você negocia títulos mobiliários, como é que você negocia ações da Bolsa com uma dívida tributária enorme, impagável, um rolo? Então, esse modelo ele não se sustenta. O incentivo eu já acho muito. Quando voltar ao normal, e aí o que nós estamos falando aqui por expressa previsão da lei? Vou repetir de novo. Imposto de renda, PIS/PASEP, contribuição social sobre o lucro líquido, CONFINS, IOF, imposto de renda pela aplicação fixa e variável, imposto de renda por bens do ativo imobilizado, FGTS. Então, assim, é o modelo tributário normal. Toda vez que você vê um empresário falando no Brasil, ele fala sobre a carga tributária que está enforcando ele. O pessoal quer levar isso para o futebol. É o modelo que o futebol brasileiro quer hoje? Wendel, esse assunto ele é polêmico mesmo, né? Sem dúvida. No primeiro momento, eu entendo o veto da presidência da República, porque nós estaríamos criando um privilégio. Nós teremos empresas que são sociedades anônimas do futebol que têm um privilégio, vão pagar um tributo diferente do que nós pagamos, né? Do que outras empresas pagam. Nesse sentido, parece certo. Por outro lado, é uma questão nova e a gente quer atrair investidores. E quando se quer atrair investidores, é normal ter alguma questão fiscal. Tem muita gente que vai abrir uma empresa em uma outra cidade e ele ganha lá 10 anos de isenção de IPTU ou de qualquer coisa. Essas isenções elas são normais no sentido de atrair capital, de atrair investimento. E muitos dizem o seguinte, você mesmo disse aqui, olha, os clubes hoje, na forma que estão, sociedades sem fins lucrativos, o imposto que eles pagam é próximo de zero. Parece que pagar 5%, né, o governo está ganhando próximo de zero, vai ganhar 5%. Então, o governo não está perdendo dinheiro, na verdade, ele está ganhando. E ele está ganhando de uma outra forma também, com muito mais fiscalização e com muito mais transparência. Por esse lado, parece uma vantagem, né? Eu acho que quem investe, né, o investidor, uma das coisas que o investidor mais quer é previsibilidade. Não pode ser uma coisa incerta, né? Não pode ser assim, olha, eu investi, botei dinheiro, agora que eu estou tendo lucro, os caras aumentam o imposto. E acho que a lei não está trazendo isso. Eu acho que a lei está colocando regras mais claras. O imposto começa até com 5%,
e depois passa para 4, inclusive, se não me engano. É isso mesmo. Tu é o advogado aqui, eu não sou. Me parece que passa para 4, mas aumenta a base a ser tributada, porque também passa a englobar as negociações, né, de atletas e de vínculos dos jogadores. Então, eu acho que isso, de certa forma, é necessário se nós queremos trazer capital para cá. Eu não discordo. E vai isso aí também, numa outra questão que tu tocou, isso também vale para a debenture, né? Tu disse, olha, tem a debenture FUT, nem precisaria ser FUT. Mas a debenture FUT é justamente para ser diferente da debenture normal, porque a debenture normal, se tu adquire um título no mercado, a hora que tu realiza esse título, a hora que tu negocia esse título, resgata o título, melhor dizendo, tu está pagando tributo sobre ele. Para a pessoa física, a tributação me parece que é zero. Para pessoas jurídicas, não. Né? Então, por que zero? Né? Por que zero para a pessoa física? O cara quer atrair o apaixonado. Olha, o meu clube está precisando de mim, eu vou comprar esse título, vou ajudar o clube, vou dar dinheiro, ele vai se profissionalizar, ele vai ser melhor, ele vai ter lucro daqui a 2 anos, porque o prazo não pode ser menor do que isso, eu vou vender meu título, eu vou fazer o meu lucro e eu não pago imposto. Né? Eu acho que essas coisas, de certa forma, elas são necessárias quando tu quer implementar algo tão diferente no nosso meio como é isso. Sim, eu concordo contigo, Luiz. Eu até falaria que dentro dessa questão do mercado exigir, né, uma situação previsível, eu diria que é bastante provável, até quase certo, que esse prazo de 5 anos ele seja prorrogado por uma legislação no futuro. Eu acho que isso, pessoal, pelo jeito que o Brasil funciona, vai passar do jeito que está aqui, vai ser 5%, vai chegar o prazo final, ou bem próximo, vai vir uma norma prorrogando esse prazo, é assim que as coisas funcionam no Brasil. E, de fato, é o que tu está falando, tem que haver um incentivo tributário mesmo, é assim que você busca investimento. O problema é você não pagar o tributo, seja a alíquota que ele for. Então, o tributo numa alíquota muito grande se torna difícil de ser paga. Mas a realidade hoje dos clubes brasileiros, da forma como estão, é que mesmo o tributo próximo de zero faz com que praticamente todos os clubes tenham dívidas milionárias em tributos, entendeu? Então, assim, hoje você vê clube que paga praticamente zero de tributo devendo R$1 bilhão. E ele paga próximo de zero. Como é que vai ser isso? Entendeu? Por quê? Porque a partir do momento que você tiver um buraco tributário, você vai ter uma dificuldade de estar na Bolsa de Valores. E aí vira um sistema, né, que você cai, aí volta, cai e volta. Então é bastante complicado. Mas eu acho que vão arrumar um meio termo. Mas não é isso que se espera, né? Se tu quer entregar a gestão do teu clube para um investidor, se esse investidor bota dinheiro, ele quer cuidar daquele dinheiro, ele quer buscar lucro, né? Se ele for tratar a coisa desta maneira, que é exatamente a maneira que ela é tratada hoje, né? A gente sabe, não? Com certeza. Uma frase que é chavão, que é antiga. Se tu continuar fazendo as mesmas coisas que tu sempre fez, os resultados serão os mesmos. Né? Agora, se tu entrega a tua gestão para um grupo profissional que traz investimento, que traz recurso, que cria um conselho de administração, que está sendo fiscalizado pela CVM, que tem uma série de outras questões envolvidas de governança, de transparência, de compliance, a gente espera que a coisa seja diferente. Porque se a gente não esperar, né, mesmo o meu clube, se um dia ele virar SA, o clube que eu torço, e ele quiser colocar debênture no mercado, se ele for assim, eu não vou comprar. Porque tu mesmo disseste, ninguém rasga dinheiro, vou rasgar dinheiro para quê? Né? Aliás, com certeza. Aliás, esse é outro risco, né? Tu sabe que a gente está em Portugal também, aqui está se chamando de SAF, em Portugal se chama de SAD, as Sociedades Anônimas Desportivas. E elas existem desde a década de 90. E hoje deve ter em Portugal, entre primeira e segunda ligas, sei lá, não contei, eu já li sobre isso, mas deve ter, sei lá, 8, 9, 10 clubes que hoje estão cheios de problema. Eles estão devendo tributos, a maioria não. Mas eles não estão pagando as debêntures. Para quem comprou. Para quem comprou. Cara, infelizmente não tem como honrar a debênture. Porque é mais fácil eu ficar devendo para aquele cara
que é torcedor e que comprou para ajudar o clube de ficar devendo para o governo, né? Não é isso? Sim. A regra aqui no Brasil seria inversa. Mas dentro do que tu está falando aí, o benefício da norma é porque hoje você saindo da sociedade sem fins lucrativos e você indo para uma sociedade anônima, a responsabilidade dos dirigentes ela será diferente, inclusive na questão do pagamento de tributo. Então, se um CEO do SAF fizer o que um presidente de clube faz, ele vai até preso. Ele vai ter responsabilidade em cima do seu patrimônio e em cima da sua liberdade de locomoção, entendeu? Então, assim, ele vai responder por esses prejuízos dentro do modelo de uma sociedade anônima de futebol. Então, isso é benéfico, muito benéfico. Agora, Wendel, eu sei, desculpa, Norton, eu sei que você está se especializando aí pelo assunto. Vem curso aí, que eu estou sabendo também, queremos saber depois aqui, falar para os nossos ouvintes. Agora, me preocupa um pouquinho a questão que você falou que CNPJ não tem coração. Eu, como torcedora, fiquei pensando, como fica a relação com a torcida dentro de tantas mudanças, tantas pessoas e interesses, e até, claro, entendendo que a saúde financeira do clube é fundamental, é o ponto de partida, mas como fica a identidade desse clube com tantas mudanças, tantas pessoas diferentes, e com relação à torcida, como fica essa relação? Me pareceu um pouco distante, assim, eu como torcedora fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam. Hoje eu vejo, Duda, que para o modelo sobreviver, você vai ter que afastar um pouco o torcedor da administração e colocar o torcedor onde ele deveria estar, que é na arquibancada, consumindo produtos. A ideia é você tirar o torcedor, tirar a paixão do torcedor da gestão da empresa, que é o modelo que nós temos hoje, de presidentes de clubes que se candidatam ali por uma espécie de dever, né, de honra, sem nenhum tipo de remuneração, para você ter um empresário que está atuando ali, focado no lucro, focado no resultado. Então, eu diria que é o momento do futebol brasileiro decidir o seu futuro. Nós vamos ter uma empresa movida à paixão, que é o que existe hoje, ou nós vamos ter uma empresa profissionalizada, né? Porque hoje a reclamação de torcedores de grandes clubes europeus é exatamente isso. A partir do momento que chegou um bilionário ali e botou dinheiro, o clube se tornou mega super power vencedor, mas a identidade com a torcida ela foi completamente colocada de escanteio, e aí se muda cor, escudo, se muda uma série de coisas, e quem manda sou eu, quem paga a conta sou eu, e quem decide sou eu também. Que loucura, hein? Não tem como juntar isso não? Razão, paixão? Talvez a gente tenha aí o novo modelo brasileiro. Como tudo aqui no Brasil é jabuticaba, será que vai ser nesse caso aqui também? Tudo é assim, mas no Brasil é diferente. Esse ponto da Duda é fundamental e eu acho que casa com aquilo que eu disse dos clubes menores serem mais atraentes para esse capital investidor, né? Porque imagina os grandes clubes, eles têm aí receitas enormes com o seu sócio-torcedor, né? O Inter, o Flamengo, o Palmeiras, esses caras arrecadam, sei lá, 8, 9, 10 milhões mensais com o seu sócio-torcedor, mais de 100 milhões por ano. Pô, né? Então, e o sócio-torcedor, no modelo Cisão, que é o modelo que eu acho que mais vai vingar, de entregar o futebol, né, para alguém, não faz sentido. Não faz sentido. Agora, tu imagina um investidor chegar e dizer o seguinte, olha, essa receita de sócios vai ter que vir para mim. Ou então ele vai dizer, não, a receita de sócio continua da sociedade e eu tenho X%. Né? Essa coisa não casa, não funciona, não dá certo isso. Né? Então, é mais uma dificuldade que vai ter o grande clube se ele quiser se tornar um clube empresa. Né? Sim. Sim. E aí, Luiz, eu quero levantar duas bolas aqui, eu não sei se seriam as próximas perguntas, que nós ainda nem entramos nos maiores problemas, que o maior problema hoje eu vou adivinhar. Hoje o maior problema é a questão do pagamento das dívidas. É dívida, sem dúvida.
Hoje esse é o maior problema, vamos falar sobre isso. E o segundo maior problema, no caso da cisão, é esse tempo de contrato, entendeu? Porque dentro desse modelo da cisão, que o clube continua existindo e você funda uma nova empresa, um novo CNPJ, há um contrato, caso contrário você faria uma transformação, né? A questão é, quanto irão valer essas ações no último ano de contrato, sem ninguém saber se vai renovar ou não. Então, nós, 4, temos 25% de uma empresa que no final do ano, dia 31 de dezembro, vai deixar de existir, né? Ela fazia o futebol do Cruzeiro e o Cruzeiro vai retomar o seu futebol. Como é que fica isso? Qual vai ser o valor de mercado dessa empresa nessa fase de incerteza e no término do contrato? Então, hoje, esse é o segundo maior problema que eu vejo. Wendel, eu ia te fazer uma pergunta não tão específica, mas era exatamente isso, que eu tinha feito essa pergunta para o senador Portinho, quando ele participou aqui do nosso Golcast, que era justamente a segurança que a lei daria para o investidor entrar num clube, criar toda uma expectativa e que ele poderia sair a qualquer momento, deixando, como a Eduarda trouxe a preocupação, uma torcida órfã. Por exemplo, um clube vira uma empresa, tem bons resultados por 1 ou 2 anos, o investidor lucrou lá tudo que ele queria, e aí no 4º ano ele abandona e aquele clube, ninguém sabe o futuro dele. Isso tem alguma defesa legal? Isso está contemplado na lei? Como é que tu vê essa questão? Porque esse, para mim, é um dos pontos, e agora, quando tu falou da jabuticaba, eu entendi porque que lá no início do programa tu falou que poderia ser o trem vindo na direção contrária. Não é muita coisa brasileira aí que a gente não consegue tomar um rumo definido do que nós queremos e para onde nós vamos? É exatamente isso. Hoje nós tivemos todo um processo de discussão desse projeto de lei. A lei foi e voltou, tivemos vários especialistas trabalhando nisso, e no final sai alguma coisa que a única unanimidade que desperta é a insatisfação. Ficou todo mundo insatisfeito, né? Hoje, essa questão do investidor sair e retirar o capital, ela existe. Aconteceu com o Corinthians na época da MSI, aconteceu com o Juventude e com o Palmeiras na época da Parmalat, né? São os exemplos que eu lembro aqui mais fortes. Agora, na SAF, talvez fique um pouquinho mais difícil, porque você não é um mero investidor, você é acionista. A sua ação, ela tem um valor de mercado, e para você sair, alguém tem que tocar o barco, alguém tem que comprar isso. Tu não vai jogar alguns milhões de reais de investimento no lixo. Então, eu acho que nesse aspecto em si, a lei traz mais segurança. A partir do momento que você tem uma sociedade própria, esse capital ele não vai ter uma fuga tão rápida como tem no modelo atual. O problema disso é a possibilidade de rescisão desse contrato. O contrato, dentro do modelo de cisão, esse contrato ele tem prazo certo. Ele pode até ser renovado de forma perpétua, mas primeiro vai haver uma cláusula de rescisão, porque nenhum modelo normativo no mundo prevê que você tem um contrato eterno, que não há uma forma de você sair, vai haver uma multa, e segundo é o prazo certo para ele terminar. Aí eu acho que isso é que vai causar muita insegurança no mercado. Por quê? Dentro do modelo hoje de cisão, você imagina dentro, e eu vou citar o exemplo do Cruzeiro, o Cruzeiro faz uma SAF, mas o Cruzeiro continua existindo. Um candidato nas eleições do Cruzeiro, porque o Cruzeiro continua existindo, a promessa de campanha dele é rescindir o contrato com a SAF, entendeu? Olha, vamos rescindir o contrato, vamos retomar o nosso futebol, vamos devolver o futebol aos torcedores, Duda, entendeu? Vamos devolver o calor das arquibancadas. É possível. O titular de tudo aquilo dali é a associação sem fins lucrativos. Você está entendendo o tamanho do problema? Então, a SAF, ela é uma pessoa jurídica, tem um contrato, mas esse contrato existe uma forma de rescisão dele. Wendel, eu estou entendendo, mas eu não estou compreendendo.
O Wendel, nós moramos aqui em Brasília, né? Somos amigos, a gente, acho que 2 semanas atrás, a gente teve a oportunidade de jantar junto e falar sobre isso, né? E eu não consigo entender essa questão. Se tu cria um clube novo, o SA, ele é eterno, porque é uma nova empresa. Eterno até que existam, que fechem, que quebre, né? Se tu faz a transformação do teu clube atual, a mesma coisa. Vai continuar existindo pro resto da vida, a não ser que entre em falência ou coisa parecida. A cisão é entre a sociedade esportiva que existe hoje e uma sociedade anônima com emissão de títulos, com ações na bolsa ou não, né? E aí esse papo, não, vai ser por 10 anos, por 20 anos. Cara, isso não existe, eu não consigo entender uma coisa dessas. Eu não consigo entender alguém colocar não sei quantos milhões num clube, aí ele passa a ter direito a 30% das ações, aí aquelas, até, vamos supor que seja por 20 anos o contrato, até o 10º ano as ações vão subindo de preço, e depois, necessariamente, elas vão começar a perder valor, até o cara perder todo o seu dinheiro. Imagina, Sim. Eu adquiri 30% de uma SA por 5 milhões de reais. Até o 10º ano ela cresceu, ela valia 6, ela valia 7, está valendo 8, está valendo 9, né? E aí eu vou chegar assim, eu quero vender. Aí alguém vai chegar assim, mas eu não vou comprar. Tu quer vender por quanto? Né? Eu não vou comprar, porque a partir do próximo ano, necessariamente ela vai começar a cair, quando chegar perto do 20º ano, ela vai valer zero. Vai valer zero. Sim. Porque acabou, vou usar os exemplos que tu usou aí. Me uni ao Cruzeiro e por 20 anos eu estou lá no Cruzeiro. A minha ação cresceu, na metade do período foi para zero. Aí eu pego e a empresa deixa de existir, quebrou, faliu, perdi todo o dinheiro. Não, agora eu vou fazer contrato com o Vasco da Gama. Eu vou ter que botar mais dinheiro, porque minha ação não vale mais nada. E é a mesma história. Isso aí não funciona. Eu não consigo entender. O senhor que é especialista nesse assunto, né? Aquele dia a gente estava tomando uma coisinha, talvez tenha atrapalhado, não tenha entendido, mas agora que eu estou aqui com testemunha e tranquilo, me explica esse negócio, porque eu não consigo entender como é que alguém investe numa coisa que necessariamente vai valer zero. É que nem tu comprar ações da Petrobras na Bolsa de Valores, né? E sabendo que daqui a 2 semanas ela vale zero e que o teu dinheiro foi para o saco. Como é que faz isso? A Petrobras ela vai parar de ter, ela não pode mais explorar petróleo. E aí, nessa tua resposta, Luiz, é bom que eu vou responder o Norton e a Duda ao mesmo tempo e a você. Primeiro, Norton, olha a jabuticaba. Nós temos uma transformação e uma criação. O problema da transformação, Duda, é que o clube deixa de existir, a torcida não vai mais mandar em nada. Olha, a transformação é muito ruim. Então vamos fazer uma criação de um clube novo. Nossa, mas aí nós vamos conversar lá na 8ª divisão de São Paulo, para depois disputar uma Série D, para depois chegar numa competição internacional. Não, esse modelo é muito ruim. Aí entra a jabuticaba, Norton. Não, vamos fazer um modelo aqui que é mais ou menos uma transformação, mais ou menos uma criação. E aí, Luiz, respondendo você e citando a Duda, quanto mais eu estudo, né, lá, gravando as aulas, menos eu entendo. Porque quanto mais você tenta entrar na cabeça do investidor, mais você vê o tanto que o modelo ele é inviável dentro dessa forma de cisão, né? Porque é o que nós no direito chamamos de punição pelo desempenho. Um exemplo seria, o teu carro vale 50 mil reais, mas o teu seguro diz que ele vale 150 mil. Aí tu começa a deixar a chave na ignição, tu começa a levar para um lugar e deixar ele a madrugada inteira lá com os vidros abertos, porque tu tá querendo desesperadamente que alguém furte o seu carro para você receber o prêmio do seguro. Isso se você não pega ele e não jogar dentro de um lago, entendeu? Porque vale mais a pena para você ter o contrato quebrado do que manter a posse do bem. E aí entra nesse modelo que você está falando, Luiz. Quanto mais bem sucedida for a SAF, então, imagina só, e eu vou citar um modelo do Gama. O Gama sai da onde está hoje, que é sem divisão, e ele chega a disputar uma Libertadores da América, porque a SAF está sendo bem sucedido, vai virar exemplo mundial. Olha o interesse que o Gama não vai ter de quebrar esse contrato, assumir essa empresa redondinha
começar a tocar ela para ter a oportunidade de quebrar ela de novo, que é o que acontece dentro do modelo de associações sem fins lucrativos, entendeu? Então, quanto mais redonda tiver a SAF, dentro desse modelo de cisão, mais a associação que é dona desses direitos vai ter interesse de renovar isso, de quebrar esse contrato para retomar isso. Uma resposta combo que pegou todo mundo, Luiz Henrique. Pegou. E eu agora nem sei mais o que pensar sobre o tal futebol SA. Mas a gente está a parte mais complicada ainda, que é o pagamento das dívidas. Gente, então, nós estamos todos encaminhando aí para o final desse nosso Golcast. Duda, mas essa questão é fundamental. Eu acho que a gente tem que pedir para o nosso diretor aí levantar a plaquinha lá do juiz de mais 5 minutos, porque lá no começo do programa nós dissemos, né, que a maioria dos clubes vê isso como tábua da salvação, tábua de salvação, né? Vou pegar alguém aqui que vai investir, vai resolver meu problema. Eu estou todo endividado e alguém vai ter que pagar essas dívidas, né? E quem paga a dívida? Quem paga a dívida? Né? Quem vai ter que pagar a dívida vai ter que ser a SAF. Vai ter que ser a SAF. Tem uma regrinha, que parece que o clube tem que pagar um percentual, mas a SAF vai ter que pagar. E se ficasse, olha, a SAF ganha todas as receitas maiores, patrocínios, né, passe de jogador, essa coisa toda, né, e ela vai ter que pagar a conta. Vai ter que pagar a conta para alguém. Né? E se não pagar? Se tiver algum problema, vai ter um monte de problema na justiça, vai dar trabalho para o Wendel, que é advogado. Que os caras vão dizer, olha, aquele clube lá está me devendo tanto, e ele agora arrumou uma maneira de dizer que ele não tem mais receita, ele não tem mais como pagar, que é tudo lá com aquela SAF. E a SAF vai dizer, não é comigo? É com ela, sim. O nome disso, doutor Wendel, me corrija, é fraude tributária. Exatamente. Hoje, o maior problema que eu vejo, Luiz, e aí é o problemão mesmo, que eu já dei uma pincelada, que é a questão da dívida trabalhista. Entendeu? A dívida trabalhista ela é um problemão, porque dentro do direito empresarial, ela tem uma preferência da preferência da preferência da preferência. O problema é que todo o passivo hoje, praticamente todos os do clube, é dívida trabalhista. E aí é como eu disse, o modelo do direito do trabalho, ele é um modelo próprio. Toda aquela norma que ela é criada para burlar, o juiz tem o dever de afastar essa norma. Né? E o juiz não é bobo. Essa norma ela está vindo para burlar, né? Mas aí ela vai beber em duas fontes. Ela vai beber no direito empresarial, porque ela fala que o clube pode pagar suas dívidas por meio da recuperação judicial. A recuperação judicial é uma reunião, né, de todos os credores, e aí você vai discutir ali uma suspensão dos juros, da correção, um prazo para retomada desse pagamento parcelado. Então você ganha um fôlego. O problema é que quando esse fôlego ele não é suficiente, a recuperação judicial ela cai na falência, né? Então hoje a associação sem fins lucrativos ela nunca ela vai falir, simplesmente por uma impossibilidade legal. Dentro da SAF, se o clube não pagar suas dívidas dentro da recuperação judicial, o resultado necessariamente é a falência. Aí nós temos um problema. Não sei se eu fui claro nessa primeira parte da explicação. Wendel, eu estou em Florianópolis, não me parece que é esse o caso especificamente do Figueirense, que conseguiu isso judicialmente, ter uma proteção e que conseguiu alongar essas dívidas e que por isso ganhou um fôlego? Não é isso ou eu estou enganado? É exatamente o caso do Figueirense, é exatamente isso. O problema é que hoje uma associação sem fins lucrativos, alguns clubes aí, principalmente os grandes clubes, elas vêm empurrando sua dívida há décadas, né? Tem jogador aí que jogou em grande clube, hoje ele está aposentado e ele nunca conseguiu receber um salário, né? E aí eu vou dar o exemplo do Romário, a informação que a gente tem, a informação do Ronaldinho Gaúcho, até o Zico ainda tem salário para receber por aí. Né? Dentro do modelo de recuperação judicial isso é impossível, porque a partir do momento que o plano é descumprido, o que é a falência? A falência é quando o juiz da falência, ele verifica que o clube não vai ter condições de saldar suas dívidas, né, a empresa, no caso, e aí ela pega aquilo que ainda resta e distribui. Né? Então, a dívida do clube é um bi, da empresa é um bi, ele não tem condições de pagar porque o seu patrimônio é apenas de 100 mil. Então,
quem perdeu, perdeu, e as pessoas vão receber de forma proporcional, atendendo às regras lá de prioridade. Então, a recuperação judicial ela é um problemão, porque ela tem prazo para acabar, mas é o modelo do Figueirense. Tá, aí vem o segundo problema, que é o regime centralizado de execuções. O regime centralizado de execuções, ele já existe na Justiça do Trabalho, e ele existe por uma norma do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. O que é? É o que a Portuguesa está vivendo, é o que o Botafogo, o Vasco estão vivendo, porque você tem muitas dívidas da Justiça do Trabalho, muita gente cobrando ao mesmo tempo, aí você começa a ter penhora, e a consequência prática, de forma bastante resumida e tentando ser didático, se o clube está recebendo 500 mil por mês e é penhorado, a consequência é que todo mundo que está trabalhando naquele momento vai entrar com um novo processo. Então, o clube tem 50 trabalhadores. Todo o dinheiro foi penhorado. Você não paga o salário de ninguém, aí vai nascer 50 novos processos na Justiça do Trabalho, entendeu? O regime centralizado de execução é uma recuperação judicial, onde você pega essas dívidas do trabalho e aí você vai parcelando ali em 36 vezes, você tem uma negociada nos juros, e de forma que, se você tem 50 trabalhadores para receber, você vai dividir esse bolo penhorado de forma proporcional. E isso fica também dentro de um percentual de 20% da arrecadação do clube. Tá. Eles tentam fazer isso também agora nas dívidas que são de natureza civil, que são aquelas que não são da Justiça do Trabalho, e aí vai envolver em questão tributária, inclusive. Então, eles vão tentar reunir todo mundo, né, para tentar pagar isso de forma parcelada. E aí, de fato, a lei trouxe uma forma bastante interessante, e aí eu acredito que praticamente nenhuma SAF vai aderir à forma de recuperação judicial, porque não é atrativa. E aí, dentro desse regime centralizado de execução, nós vamos ter dois momentos. O primeiro momento, para tentar separar, nós temos a informação aí que o Flamengo está fazendo uma negociação para ter um clube em Portugal. Então, digamos que o Flamengo seja acionista desse clube em Portugal. Todos esses rendimentos que vierem de lá, o lucro do Flamengo, porque aquela empresa de Portugal é uma empresa diferente, então a empresa de Portugal fechou seu exercício e o Flamengo teve um lucro no final do ano. Desse lucro, 50% vai ser para pagar as dívidas, certo? Então, isso é apenas quando a SAF for acionista de outra empresa. Então, é 50% do que essa empresa está recebendo, do que a SAF vai receber. Ficou clara essa primeira parte? E aí, num segundo modelo, 20% da receita mensal. Aí é um bom negócio. Porque hoje os clubes que eles estão atolados em penhoras, em bloqueio judicial, patrimônio indo a leilão, você ganha um fôlego, você junta todo mundo da Justiça do Trabalho, você junta todos os créditos aí, tributários, fornecedores, água, energia elétrica, hotel, você junta tudo isso, e aí você vai destinar 20% da sua arrecadação para ir pagando essas dívidas. Isso é muito bom. Você vai ter um prazo de 6 anos para pagar isso, né? E aí você tem que pensar porque hoje o problema é a gestão, né? Hoje os clubes não têm dinheiro porque são mais administrados. Esse problema vai ser resolvido com a SAF. E aí a lei trouxe outra novidade bacana, porque, primeiro, você vai pagar todas as suas dívidas apenas com 20% da arrecadação. É provável que você não dê conta de pagar tudo em 6 anos. E aí, chegado no final desses 6 anos, se você tiver pago 60% daquela dívida original, aí você ganha mais 4 anos. Né? Então, assim, não é 60% das dívidas naquele momento. Você vai verificar quanto você devia no momento de constituição da SAF. Conseguiu pagar 60% disso, você ganha mais um prazinho. Bom, o Wendel falou em bons negócios, eu diria que o bom negócio é ficar ligado no curso que vem aí para a Manager. Então, Norton Capel, Luiz Henrique Nunes, se vocês ainda têm dúvidas, por favor, fiquem ligados, que em breve, né, Luiz, teremos mais esclarecimentos aí no curso desse especialista, Wendel. Tu largou um spoilerzinho aí, mas é verdade, né? O Wendel é parceiro, e não só nesse curso, mas em outros também que envolve a área de direito, que é fundamental para qualquer coisa que se queira fazer, qualquer projeto, qualquer investimento, seja em que área for, a gente tem que estar em conformidade
com a regra do jogo, com a legislação, com o compliance, né? E para isso é o direito tem que estar acompanhando tudo isso. Muito bem, ficaremos muito ligados nas novidades que vem aí. Eu já adiantei para vocês, hein? Porque eu sou aqui, eu vou adiantando as coisas aqui, né, Wendel? A gente conta algumas novidades sempre, agradecendo tua participação, nos ajudou e muito a esclarecer tantas novidades que estão vindo por aí. Eu agradeço demais aí em nome do Golcast. Eu que agradeço aí, Duda, Norton, Luiz Henrique. Como você já adiantou, nós estamos produzindo esse curso e é um misto. Como vocês viram aí, é um direito desportivo empresarial. É uma mescla aí bastante interessante. Muito obrigado, Wendel. Muito obrigado. Valeu, Wendel. Valeu, e esse foi o nosso Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, Golcast GoManage. Estamos no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Toda terça um episódio novinho para você. Um beijo, a gente se vê.